Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima e nosso Pai São José, especialmente neste momento de Natal. Eu costumo dizer que a minha opinião, e mais R$ 5, você dá para comprar um chiclete aí pela rua, um picolé desses ralés. Mas o fato é que a opinião, qualquer opinião, se não estiver naturalmente dentro da verdade, da realidade objetiva dos fatos, ela simplesmente é nada. No máximo, quiçá, pode servir como busca dessa verdade, dessa realidade, quando ela já não está, ainda não está presente, não está evidente. Então se investiga, né, e se tenta, se teoriza, criam-se teses e se dão opiniões com base em estudos, em averiguações, inferências, etc., para que se busque essa verdade. Bom, isso para dizer, antes de mais nada, nada do que vai ser dito aqui, como costuma acontecer com os vídeos desse canal, com nada do que vai ser dito, se busca um prevalecimento de uma opinião pessoal, qual seja a minha, evidentemente. Ou então, mesmo de algumas pessoas em que eu me baseio para poder dizer o que vai ser dito. Pessoas muito mais credenciadas, muito mais capacitadas, muito mais inteligentes, muito mais estudadas, eruditas, etc. E que vão desde santos padres, aos padres da igreja, a doutores, santos, etc., até pessoas, sacerdotes e leigos de nossos tempos. E por que desse vídeo? Após, né, um longo hiato no canal, para poder, primeiro, né, dar uma justificativa para as pessoas que são inscritas, que passam por ele, que veem os vídeos, e para encerrar um ciclo que de alguma forma ficou pendente nesse encerramento. Por vezes, eu sei que eu mencionei um vídeo futuro sobre determinados assuntos, etc., que acabou não ocorrendo, mas o fato é que nunca foi o propósito desse canal uma sistematização de postagens, uma criação ad eternum de conteúdos e, principalmente, conteúdos dos quais eu lucrasse com eles. Ou seja, em outras palavras, nunca foi intenção do canal fazer vídeos para receberem likes, visualizações e render a este anunciante do canal lucros ou dividendos. Ou seja, monetizar, né? Palavra conhecida, termo conhecido. Mas de um tempo para cá, eu venho... Bom, primeiro que aconteceram uma série de questões de nível pessoal, particular, privado, familiar, né? Doenças, etc., e que demandaram da minha pessoa, né, um voltar à parabólica para um ângulo que até então não havia necessidade.
ou tanta necessidade que demandasse mais do meu tempo que antigamente. E esse basicamente foi um dos motivos principais, somados a outro, que foi justamente por essa falta de tempo, já não ter mais tanto acesso a leituras, a estudos, a aprofundamentos, e também pelo reconhecimento da minha própria limitação intelectual, de comunicação, técnica, para poder manusear questão de elaboração de vídeos, etc. E também financeira, claro, para se pagar uma equipe, alguém, para se produzir um vídeo, etc. Então, a somatória disso tudo fez com que eu simplesmente me recolhesse à minha insignificância. Mas esse vídeo, então, ele estava faltando justamente para poder fazer esses esclarecimentos e, como eu disse há pouco, encerrar uma fase, um ciclo. E somente se Deus quiser me der as condições, ou me auxiliar nas condições necessárias, eu poderei, sob um outro viés, continuar a elaboração de mais vídeos a partir do próximo ano. O que não é nada certo, evidente. E justamente porque hoje? Porque hoje as pessoas que tiverem interesse em ver os vídeos anteriores vão saber, porque hoje eu acredito ter sido o dia da morte de Bento XVI. Isso com base, numa profecia de Ana Maria Taige, em que anunciava que na noite do Natal para o dia de São Estevão, primeiro mártir da igreja, portanto 26 de dezembro, nessa passagem, de madrugada, um sumo pontífice seria estrangulado pelos demônios durante 3 horas, lutaria por sua vida, sufocado, e após as quais viria a falecer. Seria uma surpresa para as pessoas e tal, etc. E essa profecia de Ana Maria Taige, salvo engano ali, fins do século XVIII, começo do século XIX, ou fim do século XIX para o século XX, agora não me recordo bem, ela só poderia, desde o seu pronunciamento, só poderia ter se encaixado com Bento, dadas as condições, Então, curiosamente, no dia 26 de dezembro de 2022, o Vaticano anunciou uma súbita piora de Bento e tal, como que preparando o mundo para uma notícia de sua morte. E muitas vezes a gente sabe que quando isso acontece é porque naquele momento a coisa já foi consumada, porém, oficialmente se anuncia numa outra data, o que ocorreu de fato. Bom, claro, isso é uma questão pessoal, então eu acredito que tenham direito de pensar dessa forma, em que pese os anúncios oficiais. Então, por isso eu resolvi gravar esse derradeiro vídeo, ao menos desse ciclo, nesse dia, também como uma homenagem, mais uma, ao nosso amado e querido Papa Bento XVI, em que acreditamos, eu e várias pessoas ao redor do mundo, ter sido o nosso último Papa válido. Chegaremos lá. Sem que com isso deixemos de ser católicos, evidentemente. Bom, feito esse preâmbulo, eu gostaria de fazer uma pequena cronologia histórica, uma espécie de resumo da ópera,
para que as pessoas, principalmente que nunca passaram pelo canal, mas aquelas também que já conhecem o conteúdo, de uma outra forma, né, entenda, porque pelo menos eu, cheguei a essa conclusão e até hoje permaneço nela. Vamos lá. Sabemos pelos santos, pelos doutores, né, por vários comentaristas das Escrituras, que Deus planejou, organizou, né, por assim dizer, a história da humanidade em 6 milênios, ou 6 dias, né, simbolizados pelos 6 dias da criação, em que, como vemos nos Salmos e em São Pedro, né, mil anos para Deus é como um dia como 1000 anos. Então, essa analogia levou a muitas pessoas a inferirem que o tempo de duração da humanidade, da história da humanidade, redundância da história, seria de 6.000 anos, mais ou menos, ali aproximados. Fim dos quais viria um 7º dia, ou um 7º milênio, de descanso, para que então, após ele, viesse o 8º dia, ou o dia atemporal, né, ou o fim da história, o começo de uma outra coisa. E durante esses 6 milênios, esses 6 dias, haveria uma espécie de 3 resets, ou 3 intervenções divinas, das quais a primeira ocorreu ali mais ou menos com 2.000 anos, a partir de Adão e Eva, nossos primeiros pais, 2 pessoas físicas singulares, com CPF, e que foi o dilúvio, uma intervenção divina indireta. Passados mais 2.000 anos, mais ou menos, aproximadamente, do dilúvio, vem uma segunda intervenção, desta feita direta de Deus na história, que foi a encarnação do Verbo. E a terceira, então, pegando, entre outros, o gancho de São Bernardo de Claraval, em que pesa interpretações distintas. A terceira, então, que seria a terceira intervenção, que seria a segunda vinda de Cristo, de 3 vindas. A segunda, então, seria de uma maneira espiritual, para por fim aos 6 dias, né, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas, de luta, né, e labuta, para que se entrasse então no 7º, o dia do descanso, que muitos conhecem tecnicamente como o milênio. Sem ser pejorativamente milenaristas, né? Isso é um assunto para um outro momento. Então, esse terceiro fim dos tempos, ele já está na iminência, porque já há mais ou menos 2.000 anos depois da segunda intervenção divina, dessa forma, dessa vez direta, ou a vinda de Cristo, já se passaram, né? E esse fim dos tempos, terceiro e último, no plural, fins dos tempos, ou fim de um ciclo, fim de uma era, se quiser, a ele está previsto uma série de acontecimentos, profecias inclusive,
dentre as quais, por exemplo, a apostasia das nações, né, quando as nações, de uma maneira geral, ainda que não absoluta, mas generalizada, apostatará, né, simplesmente cuspirá no prato que comeu, de forma especial o Ocidente, que foi uma criação da igreja, e que abandona essa igreja, abandona o seu Deus, o seu Cristo. E isso, claro, a partir das leis, né, leis anticristãs, que vão sendo implantadas, vão sendo aprovadas, e que vão tornando os cristãos fora da lei, dignos de perseguição, até preparando, de alguma forma, o cenário, então, para uma nova ordem mundial, usando esses termos, em que veremos o surgimento dos dois únicos personagens confirmadamente condenados ao inferno nas Escrituras, que serão o falso profeta e o seu anticristo. O falso profeta é este que, segundo alguns santos, como São Vicente Ferrer, será um antipapa. Naturalmente, né? Por ser o maior líder religioso do mundo. Então, isso tudo faz com que consigamos ler os sinais, junto, claro, com as questões de calamidades, questões naturais, né, como os terremotos, maremotos, tsunamis, tal, etc., como as guerras e rumores de guerras, como todos esses outros sinais, e mais alguns de outras profecias, das quais veremos uma ou outra mais adiante. E que nos dá, pelos sinais, né, uma precisão, uma plausibilidade, né, uma probabilidade muito grande de já estarmos já termos iniciado os fins dos tempos, esse terceiro fim dos tempos, e que, com relação à igreja, algumas peculiaridades se deram e foram, claro, não se deram da noite para o dia, mas foram construídas ao longo dos séculos, podemos dizer, especialmente desses dois últimos para cá. Então, vamos lembrar que a maçonaria, que é a maior e a principal inimiga da igreja, que teve os seus primórdios, os seus inícios, segundo o livro A Dissipação da Escuridão, já nos anos 40 depois de Cristo, com Herodes, aquele mesmo Herodes que Pilatos mandou Cristo para ele, depois mandou para o mesmo Herodes que mandou decepar a cabeça de São João Batista. Esse mesmo, mais um grupo de 8 proeminentes judeus da época, dentre os quais o seu arquiteto, Hiram Abilde, se não me engano, ou Abif. Esse grupo, por ter estranhado que a seita do Nazareno, segundo eles, não declinou com a morte do mesmo, mas ascendeu, e por atribuir essa ascensão a o que eles chamavam de uma força misteriosa, né, cometendo exatamente o pecado contra o Espírito Santo, condenado por Cristo, atribuindo ao diabo as obras de Deus, eles vão então criar uma outra força misteriosa para combater aquela. E é claro que a deles, sim, seria uma força preternatural. Então, a partir desse momento, essas pessoas, esses 9, que serão sucedidos, né, ao longo desses 2 milênios, pelos primogênitos masculinos, pelos seus primogênitos masculinos, que estarão ali no topo da cadeia alimentar até hoje,
eles criaram essa força misteriosa que vai manter esse nome mais ou menos público, mais oculto que público, até 1717, quando passa-se a denominar-se maçonaria, franco-maçonaria. Eles são os responsáveis, eles foram e são até hoje os responsáveis, direta ou indiretamente, por todas as perseguições à igreja. Todas, incluindo aí as 10 do Império Romano, incluindo aí a islâmica, a dos cátaros, albigenses, o protestantismo, o iluminismo, comunismo, socialismo, tudo isso, todos esses mecanismos que acabam conflitando com a igreja, até os responsáveis pelas leis, né, de hoje que criminalizam os cristãos, tudo isso tem por detrás esse grupo. Primeiramente, Força Misteriosa, depois maçonaria. E é esse grupo que, a partir de 1800 e alguma coisa, vai gerar um documento muito conhecido na igreja por nome, eu acabo de falar, acabo de dar branco o nome. Eu já vou lembrar. Alta Vendita ou Alta Venta, descoberto pelo Beato Pio IX, e que vai fazer com que ele mude radicalmente, né, a sua visão sobre a maçonaria. Esse documento ele vai ser um documento de estratégia de infiltração na igreja para que pudesse, então, implodi-la desde dentro. Ou seja, instalar ali elementos entre a eclésia, a começar de seminaristas, porque o comunismo, depois um dos braços da maçonaria, vai ajudar a fazer, né, com maestria, introduzindo seminaristas que hoje, 2026, quase, né, já são cardeais. Muitos bispos, arcebispos, né, sacerdotes, muito embora a maioria já tenha ido prestar suas contas, não obstantemente deixando sucessores, né, que seguissem o seu ardil, seu plano ardiloso. Então, desde 1900, mais ou menos, nós já vemos a maçonaria anunciando, né, na Praça de São Pedro que ela tomaria o Vaticano. Não é segredo para ninguém, né? Iremos tomar o Vaticano e, ao mesmo tempo, que o Islã, né, dizendo que fixaria sua bandeira negra, né, lá no obelisco do Vaticano também. Bom, então, desde aquele momento já, e ali eles foram avançando, mesmo apesar da Pachende, Dominique Egregias, de São Pio X, e que mandou, né, muitos deles, desse povo, né, dos progressistas, dos comunistas disfarçados e tal, dos maçons, para o calabouço, mas aí eles, ou melhor dizendo, para as catacumbas, eles das catacumbas, eles do subsolo, continuaram agindo, continuaram trabalhando nesse plano de infiltração. Quando vem, então, o Concílio Vaticano II, muita coisa acontece ali, e que dá um impulso ainda maior nesse projeto de infiltração. E para que esse projeto de infiltração? Para naturalmente chegarem ao topo, colocando um antipapa na cadeira de Pedro, que
não necessariamente fosse um maçom, fosse um comunista, mas se alinhasse com os pensamentos maçônicos, comunistas, liberais, e, assim sendo, acabassem por tornar a igreja aquilo que o catecismo, no numeral 675, vai denunciar. Um arremedo de igreja, uma falsa igreja, uma religião falseada, uma doutrina falseada, os dogmas contestados, né, todo o arcabouço doutrinário da igreja sendo colocado em xeque, uma impostura religiosa, né, para usar os termos técnicos do catecismo, para que chegasse a esse ponto. E que fosse, como diz o catecismo, a pior de todas, em que veríamos as profecias de São Mateus 24:4 e 2 Tessalonicenses 2 sendo literalmente cumpridas, né? A questão no mistério da iniquidade, do poder do engano, onde a maioria é levada ao erro, seduzida por uma série, né, de aparências e que naturalmente passa por aparência de santos padres, aparências de papas legítimos. Como já dizia Napoleão, né, não precisa se debater matando todo e qualquer cristão católico que você encontra pela rua, pela praça. Não precisa tentar pegar a fórceps, os pelos da vassoura, né? Pega o cabo que os pelos vão junto. Então, a maçonaria já se projetava, né, para chegar a ser um cabo, né, para pegar o cabo, para ter um papa seu, que pudesse chamar de seu, e ele, claro, com muito ardil, com muita sutileza, com muita conduzindo, né, o rebanho para uma impostura religiosa. Bom, e pela igreja, pelo motivo que fosse, não ter obedecido às ordens de Fátima, revelado a terceira parte do segredo até 1960, ou a morte de Pio XII, então o comunismo começou a fazer seus estragos intra e extra eclésia no mundo inteiro. Bom, e é claro que para se chegar ao topo, né, para conseguir colocar um papa seu, naturalmente a maçonaria, o comunismo deveriam galgar, né, a hierarquia, os degraus hierárquicos da igreja, até formar uma maioria no colégio cardinalício. Porque não nos esqueçamos, por mais que aquelas pessoas estejam ipso facto excomungadas, elas mantêm um munus, elas possuem um munus sacerdotal. Elas são bispos. E, consequentemente, ocupando cargos, ofícios de cardeais, elas, ainda que ilegitimamente, ilegalmente, poderão interferir no processo. Então, não esqueçamos, estudo para chegar onde?
para chegar em 2005, no conclave que elegeu Bento XVI, e que naquele momento já existia uma máfia de São Galo, por exemplo, além de outras máfias, além de outros grupos, mas essa que se tornou mais proeminente, articulando, então, a entrada já para substituir João Paulo II, um dos seus. E esse um dos seus era ninguém mais, ninguém menos do que o então cardeal Jorge Mário Bergoglio. Não conseguiram, Bento ganhou, e eles aguardaram, deram um passo para trás, estrategicamente, aguardando então um momento mais propício, e que eles sabiam que seria então após Bento XVI, porque não teria, eles já teriam ainda mais força no colégio cardinalício e, consequentemente, já esperando ali alguns anos, eles conseguiriam então articular de uma forma mais eficaz a entrada desse mesmo prelado. Como viram que Bento durava mais do previsto, forçaram então ele a começaram a pressioná-lo para ele renunciar ao papado. Pois bem, Bento XVI, diante desse impasse, sabendo que a igreja estava ali quase que em metástase em sua hierarquia, naturalmente, o que ele fez? Isso tudo, volto a dizer, esclarecendo uma vez mais, com base em diversos autores, dos quais devemos dar uma credibilidade, não somente pelo esforço, pela integridade, mas pelo profissionalismo com que fizeram seus trabalhos e, sobretudo, pelo amor à verdade, à realidade objetiva. Naturalmente, casando, vindo os seus trabalhos ao encontro de profecias credibilizadas, por sua vez, e que vão encaixando as peças do quebra-cabeça de uma forma quase que irrefutável. Então, o que faz o Bento XVI? Ele teria duas opções. Ou melhor, três opções. Permanecendo Papa no governo da igreja, como vinha fazendo, ele se sujeitava a ser assassinado. Coisa que já sofrera pelo menos duas vezes envenenamento, inclusive, durante o pontificado. Ocorre que, sendo morto, naturalmente, a vaga estaria disponível de forma legítima. Porque, lembrando, somente de duas formas alguém pode suceder legitimamente um papa: quando de sua morte ou de sua renúncia ao pontificado, o que é o mesmo que dizer ao munus
Petrino, ao ofício de São Pedro. Por que eu destaco isso? Já veremos. Então, Bento XVI, permanecendo, estaria sujeito a ser morto, e sendo morto, as portas estariam legalmente, legitimamente abertas. Segundo, renunciando ao pontificado, ao papado, o que daria no mesmo. A consequência seria a mesma. Portas abertas aos inimigos da igreja, que naquele momento já era a maioria, e dessa vez, certamente, fariam com que Jorge Mário Bergoglio passasse, porém de forma legítima. Bento considerou uma terceira opção, também válida, prevista no Código de Direito Canônico e já realizada, em alguma medida, na história da Igreja. E que é declarar, ainda que não explicitamente, a sede não vacante, mas impedida. O que é isso? Como é que se daria isso? Não somente pela sua genialidade, como pela sua santidade, ele, iluminado pelo Espírito Santo, como dito em determinada ocasião, foi Deus quem quis que eu fizesse isto dessa forma. Ele simula uma renúncia ao papado, porém, e aí tem o seu documento, que é o único documento que pode ser analisado neste caso. Ele emite um documento em que, ao invés de renunciar ao papado, ao pontificado, ele renuncia, por pressão, claro, a 2 dos 4 ministérios ou cargos ou atividades que um papa pode exercer. O de governar a igreja e o de pregar o evangelho. Quais os 2 que ele mantém para si? Não só o documento assim o demonstra, como pronunciamentos posteriores de Bento XVI. Ele mantém para si o ministério do sofrer pela igreja e o de rezar pela igreja. Jamais, absolutamente jamais, ele poderia ter feito isto renunciando ao munus, ao pontificado, ao ofício de São Pedro. Ora, se ele renunciasse ao pontificado, ele naturalmente teria de renunciar aos 4 ministérios de uma vez. Entrega-se tudo. Entrega-se o ofício, entrega-se as atividades, as responsabilidades daquele ofício. Por isto, Bento XVI continuou com o nome pontifício, com a batina branca, vivendo no Vaticano, com algumas de suas prerrogativas, não tendo seu anel de pescador destruído, dando bênção apostólica, assinando PP. Coisas estas que somente
um Papa legítimo, mantenedor do seu munus, poderia fazer. E aí o detalhe, a curiosidade da coisa é o seguinte: você pega hoje todas, literalmente todas as pessoas de cardeais, bispos, arcebispos, sacerdotes, leigos, todas as pessoas que dizem que Bento XVI renunciou ao papado, nenhuma delas, nenhuma consegue dar uma explicação plausível, convencível, àqueles que minimamente entendem as coisas, do porquê de Bento XVI ter feito o que fez, indo contra todo o direito canônico. Por quê? Porque para fazer o que ele fez, ele, antes de o fazer, deveria legislar a respeito, modificar determinadas leis, para então se adaptar a elas. O que não fez, sendo ele Bento XVI. Então é curioso, no mínimo, essas pessoas, em que pese a sua santidade, em que pese a sua erudição, em que pese a sua inteligência, em que pese as suas responsabilidades, os seus cargos, etc. É curioso observarmos até hoje que elas, não tendo explicação, não tem explicação para este fato, elas ainda assim insistem até hoje em afirmar, com provas não sei aonde, de quem, que Bento XVI renunciou validamente. E o mais curioso disso é que elas vão tentar buscar as suas explicações em precedentes históricos, sendo que simplesmente não houve precedentes históricos para este fato, tal como foi feito com Bento XVI, como ele mesmo atestou, dizendo do aspecto novidadeiro da sua decisão. Em outras palavras, do caráter inédito na história da Igreja da sua decisão. De como ele fez, como ele anunciou uma sede impedida com parecências de uma sede vacante. Para justamente, e aí é o ponto, para justamente proteger a Igreja contra uma legitimidade pontifícia dos inimigos da Igreja. Para que eles não pudessem justamente eleger um Papa legitimamente. Quando falamos em antipapas, primeiramente, não dizemos que se tratem de pessoas más por si mesmas. Haja vista, por exemplo, o caso de Santo Hipólito, que antes de ser Santo Hipólito de Roma, foi um antipapa. Mas tão somente uma pessoa que é colocada ali de forma ilegal, ilegítima, portanto, se tornando um usurpador do trono de São Pedro. Mas até nesse aspecto, e aí a gente, quando falarmos quando eu falar na questão da profecia de São Malaquias, isso vai ficar mais interessante ainda. O fato é que, com essa decisão
de Bento XVI, e fazer a coisa dessa maneira, como foi já estudado por algumas pessoas, ele cria, a partir desse momento, duas linhas sucessórias pontifícias. Uma legítima e a outra ilegítima. A linha legítima, naturalmente, é aquela em que um sucessor seu de Bento XVI surgiria. Como? Um pouco mais adiante. A ilegítima viria justamente de qualquer pessoa que assumisse o pontificado naquelas condições de 2013. Com Bento ainda vivo e mesmo depois ele morto. Naquele momento foi Jorge Mário Bergoglio, poderia ser qualquer outra pessoa. O que eu quero dizer? Que toda e qualquer pessoa, a partir de Bergoglio, continuaria sendo ilegítimo na sucessão de São Pedro. E aí, pegando São Malaquias, isso tem um caráter ainda mais interessante, né? Porque vejam, Bento XVI, segundo a contagem de São Malaquias, uma profecia altamente crível, inclusive citada pelo próprio Bento, na profecia, Bento XVI seria o penúltimo Papa. Depois dele, após o intertício, em que haveriam perseguições na igreja, seria eleito, por fim, Petrus Romanus, Pedro o Romano, o último Papa do tempo dos gentios, que é este tempo que vivemos a partir de Cristo, do surgimento da igreja, com o castigo de Israel, do povo eleito, e a entrada dos gentios na igreja, que passou então a ser administrada, governada, né, a princípio, claro, por judeus, por um judeu, especificamente, né, São Pedro, mas já depois dele, por gentios, até os dias de hoje. Então, esse tempo dos gentios, dos quais todos esses eventos porão fim, ou o tempo das nações, também pode ser dito, o último sumo pontífice, segundo as profecias São Malaquias, que de alguma maneira encaixam perfeitamente com a de Garabandal, São Sebastião de Garabandal, anunciando, quando da morte de João 23, que estariam mais quatro papas para o fim dos tempos, que vai dar justamente em Bento XVI, que, curiosamente ou não, foi o personagem em que aconteceu o que aconteceu, e que se deu o que se deu, e se isso não é um prenúncio de fim dos tempos, eu não sei o que pode ser, como que um start, né? Petrus Romanos, então, que seria o último antes ou concomitantemente a destruição de Roma, do Vaticano, para, posteriormente, a volta da igreja às suas origens, isto é,
de Sião sairá a lei. Jerusalém. Bom, e aí o detalhe interessante que eu estava falando atrás é que as pessoas vão dizer, Bento XVI penúltimo. Mas então como é que fica esse negócio? Se considera legítimos, se se consideram legítimos, Jorge Mário Bergoglio e agora a Prevost, respectivamente, né? Francisco e Leão XIV. E aí vem o caráter interessante que eu mencionei há pouco. Porque São Malaquias, em sua contagem, ele insere antipapas. Os antipapas, a partir de 1200, não ficam de fora da lista. E aí? Então, como fica isso? Se Bergoglio e Prevost também são antipapas, não deveriam constar nessa lista? Sim, deveriam constar. Se, a única explicação que eu vejo, se fossem antipapas segundo a acepção real do termo. Me explico. Os antipapas geralmente são figuras que se antepõem, contrapõem a um papa legítimo. Alguém que pleiteia a legitimidade do papado. Sem um papa legítimo, não há antipapa no sentido legal. Ou essa figura é uma outra coisa que eu não sei se está prevista, né, no Código de Direito Canônico. Mas, se lembrarmos do fator inédito da decisão de Bento e do fato inédito que ele cria com essa decisão na vida da igreja, a ponto de haver duas linhas sucessórias, simplesmente essas duas pessoas, Francisco e Leão XIV, e quem virá até descambar, porque essa linha sucessória, ela necessariamente vai chegar no falso profeta, vai dar no falso profeta. Pode ser exatamente, e não vejo outra explicação, mais uma vez, ela representa essas duas figuras, mais as que virão até lá, representam exatamente esse interstício em persecuções, esse período de perseguição da igreja, esse ato até que surja Petrus Romanus, sendo eleito ou por intervenção divina, como por exemplo ventila, salvo engano, Isabel Canoni Mora, em que diz que Petrus Romanus será eleito, será colocado por ninguém menos, ninguém mais do que São Pedro e São Paulo. Ou de repente, não sei, pelas duas testemunhas do Apocalipse. Ou então, de alguma outra forma natural, canônica, através de cardeais legítimos, ou de alguma outra situação em que desconhecemos.
Então, o fato, para ir já concluindo, é que essas coisas, enquanto não forem encaradas de frente pela maioria, de forma especial pelos prelados, pelos pastores, tenderá a levar um número cada vez maior de pessoas ao erro, ao engano, ao poder da iniquidade, a ponto de abraçarem, de prestarem a sua obediência ao falso profeta e, por sua vez, ao anticristo. O que significa deixar ser marcado com a marca da besta. Por isso, essas implicações são tão sérias, são tão graves. Por isso, o não reconhecimento da realidade, como se ventila muito hoje por aí, trará consequências, e já na verdade, já traz, das quais não se poderá negar, apenas sofrê-la. Naturalmente, o fato de termos essa compreensão, eu e uma série de pessoas, não nos confere um certificado de santidade, tampouco de garantia de salvação. Pelo contrário, porque exige de nós uma atitude, uma postura de uma coerência, de uma fortaleza tal que eu tiro por mim, falo por mim, é difícil, muito difícil, está sendo desde então, ao longo desses mais de 10 anos, de mantermos. Haja vista, por exemplo, o descambo, a confusão, a Babilônia que acabou ocorrendo entre as próprias pessoas que reconheceram, no primeiro momento, Bento XVI como Papa legítimo, como nunca tivesse, como aquele que nunca renunciou. Pelo contrário, aquele que anunciou uma sede impedida e que ficou impedido de exercer o governo da igreja e a pregação do evangelho até a sua morte. Algumas pessoas, até um pouco mais proeminentes, acabaram enveredando por caminhos muito complicados. Umas reconheceram depois Bergoglio, depois desreconheceram, aí fizeram conclaves para eleger papas, outras não reconheceram Bergoglio, mas depois reconheceram o Prevost. Mesmo entre aqueles que haviam postulado, né, defendido a tese das duas linhas sucessórias. Outros, então, criaram suas paróquias, o que é a sua seita. Né? Enfim, poucas pessoas, ao menos na minha percepção, na minha observação, se mantiveram coerentes e naturalmente foram para as catacumbas ao longo desse processo. E aí eu gosto sempre de destacar, por questão de justiça, primeiramente, Stefania Costa, que nos deu, né, quiçá um primeiro importantíssimo, fundamental estudo para a compreensão, né, destes eventos,
E mais posteriormente, né, 2 sacerdotes que servem hoje para nós como verdadeiros luzeiros, né, que é o italiano Giorgio Maria Faré, e que depois de alguns anos de estudo, meditação, oração, aprofundamento, chegou à conclusão que realmente Bento XVI não havia renunciado e nos presenteou com uma homilia de 1 hora, mais ou menos, impressa, que se encontra escrita até hoje, sob o nome Não Entregarei o Leão, em várias línguas, inclusive a língua portuguesa, no seu site, né, ou basta procurarmos Não Entregarei o Leão, Padre Giorgio Maria Faré, com 100 notas de rodapé, um trabalho altamente acadêmico, no melhor dos sentidos, em que nos dá a sua comprovação de que Bento não renunciou, portanto, manteve o Munus Petrino até o final. Naturalmente, consequentemente, tanto Bergoglio quanto Prevost são, entre aspas, antipapas. Com ou sem aspas, não saberia exatamente precisar. Adequar, né, esse termo a esses 2 personagens. E, posteriormente, o padre Fernando Maria Cornet, não por acaso ambos com Maria em seus nomes, um padre ítalo-argentino, se não me engano também com uma raiz francesa, e que escreveu não uma homilia de 30 e poucas páginas, como o padre Giorgio Faré, mas 2 livros em busca do munus perdido e Habemus Antipapam, somente para tratar de forma canônica toda essa questão. E aí o curioso, né, desses padres é que naturalmente foram sancionados, mas recorreram, o padre Jorge Faré recorreu, e o seu processo encontra-se até hoje no Vaticano, sem uma resposta do Vaticano. Sem o Vaticano dizer, você está errado, por isso, por isso, está excomungado. A mesma coisa com o padre Cornet, de tantos questionamentos, os seus livros não foram refutados pelo Vaticano, que não apresentou provas contrárias aos seus argumentos. E aí eu gosto de enfatizar isso para que as pessoas percebam, né, que essa coisa ainda não está resolvida e que o buraco é muito mais embaixo e a solução não é tão simples como fizeram crer a maioria até hoje. Em uma adesão a 2 pessoas que usurparam, com boas ou más intenções, não cabe a mim, cabe a Deus julgar, mas que faticamente usurparam o trono de São Pedro e o fazem até hoje. Isso é tão sério, mas tão sério, que eu não gostaria de prestar contas a Deus minimamente pela negligência neste assunto. De forma especial aqueles a quem muito foi dado. Seja em termos de função,
de ministério sacerdotal, episcopal, de funções, né, como a de um cardeal, de um arcebispo, sacerdotal, párocos, vigários, pastores de almas e mesmo a dos leigos. Mas também de um muito que foi dado em termos de inteligência, em termos de capacidade de compreender as coisas, ou minimamente se abster de afirmar determinadas coisas, uma vez que não podem dar respostas a determinadas outras. Ou seja, ainda não podem dar respostas satisfatórias do porquê que Bento XVI fez o que fez, como poderia ter feito o que fez, etc. E aí, por fim, como é que a gente fica nisso? No meu caso, particularmente, fico com o que a igreja supre. Vou às missas, porque sei que, por mais que sejam celebradas por sacerdotes, por bispos, em obediência a usurpadores, não entro no mérito da questão do porquê, não me interessa. São sacerdotes, são bispos, portanto, consagram validamente, ainda que ilicitamente. E uma vez que existe a consagração válida, ainda que ilícita, Jesus Cristo ali está, em corpo, alma, sangue e divindade. Esses homens ministram os sacramentos validamente, e por isso eu me confesso com eles, e por isso eu recebo, se for o caso, a unção dos enfermos, e de alguma maneira participo desse fazer eclesial, esse pertencer, porque é a igreja verdadeira, não catecismo, né? Não a da impostura religiosa, é que eu procuro dar a minha pertença. Respeitando o direito que as pessoas têm de permanecer no erro, ainda que não respeite o seu erro, nesse aspecto, né? E claro, tentando buscar de todas as formas, às vezes mal e porcamente, muitas vezes, né, mal e porcamente, pelas minhas fraquezas inúmeras, não só a santidade, como a sanidade. E como eu falei para vocês, que é muito difícil, e porque a gente se vê numa ilha cercada por um mar, né, de engano. Por mais que as pessoas tenham boa vontade, sejam íntegras, sejam boas, sejam piedosas, queiram fazer o que é certo, etc. Mas por algum motivo, nesse aspecto do pontificado, ainda continuam no erro. Com risco
com sério risco, porque isso vai descambar em algo muito, mas muito pior do que já está hoje. Com isso, eu encerro esse vídeo e essa etapa, né, desse canal, dizendo para as pessoas que, caso queiram, né, e aconselho a quererem aprofundar, né, nesse tema, temos aí todos esses vídeos que estão de forma muito precária, né, como eu consegui fazer, sem recursos, sem tecnologia, sem edição, mas me preocupando com o conteúdo, né? Inclusive, a própria homilia do padre Jorge Faré está em um dos vídeos, em que ali, na íntegra, evidentemente não as notas de rodapé, mas com os links onde as pessoas podem acessar e tal. E o que eu peço para vocês, mais do que likes, mais do que curtidas, mais do que compartilhações, mais ou compartilhamentos, mais do que tudo isso, as orações. Rezem. Rezem para que a verdade não seja minha nem sua, mas nossa. Rezem para que a gente possa abrir mão das nossas verdades para encontrar a verdade objetiva, a realidade das coisas. Porque isso é um tema seríssimo, candente, premente e vinculante, em alguma medida, da nossa salvação. A todos, um santo Natal para um ano de 2026 um pouco mais feliz, dentro da medida do possível, cientes de que a salvação, né, dessa situação de coisas, dessa série de coisas, essa situação atual, não virá das mãos de ninguém, de nenhum governante, de nenhum prelado, de nenhum mais do próprio Deus. Será a terceira e derradeira intervenção sua na história, antes do milênio, antes do sétimo dia do descanso. E as lutas se tornarão cada vez mais árduas, cada vez mais difíceis de se travar. Especialmente se lembrarmos o que Jesus nos diz. Muitos chamados, poucos escolhidos. Sobra sempre um pequeno resto, um pequeno rebanho, que são aqueles que recebem a graça de querer ir pela porta estreita, pelo caminho estreito, e que significa, naturalmente, não estar com a maioria. Isso envolve solidão, isso envolve renúncia, isso envolve desprezo, envolve indiferença das pessoas, envolve negar-se a si mesmo, tomar a nossa cruz para poder seguir a Jesus. Flagelado, humilhado, abandonado, cuspido. Abraçar o Calvário, né, como Bento XVI o fez. Não desço da cruz, permaneço unido a ela de forma diferente. Que a sua santidade, em ambos os sentidos, Bento XVI, para nós já São Bento XVI, interceda por nós, bem como juntamente com todos os santos padres da história, já beatificados, já canonizados,
para que a gente reconheça a voz do verdadeiro pastor. Que a Sagrada Família nos conduza e nos ilumine, nos proteja, nos guarde nesse rumo. E Deus nos conceda a graça da perseverança final. Que assim seja.